Estamos no ar, pode começar a falar. Então, tá bom. Boa noite a todos os participantes, aos presentes aí. Estamos hoje estreando a rede DNA, rede empreendedor. E primeiro eu queria agradecer a presença de todos. E hoje teremos como tema de estreia um assunto que está quente, está bombando no mercado, que é como incluir o seu negócio na era digital. Teremos aqui como parceiro dessa rede chamada DNA, a Mamotri, que é um coworking de São Paulo, e a N2A2, que é uma agência de marketing que está nos apoiando aqui e é parceiro desse projeto. Bem, primeiramente, o que é a DNA? É uma rede colaborativa de empreendedores ensinando empreendedores. Semanalmente, traremos um assunto de interesse para o setor, de modo geral, para todas as empresas. E são assuntos que vão tratar de prática. Tá? É empreendedor ensinando empreendedor. Esse é o intuito do nosso projeto aqui. Eu queria, primeiramente, apresentar os nossos debatedores de hoje. Primeiro, o Alexandre Paes dos Reis, empresário da Mamotri. Também ele é dono da Vale Experiências em Aprendizagem. Ele é administrador, mestre em administração da Universidade de Mackenzie, professor da FIA e da FGV. E, além de ser meu amigo pessoal de longa data, ele é um parceiro que escreveu comigo o livro O Mapa do Seu Negócio. Também teremos aqui o Ricardo Andrade, sócio da N2A2. Ele é administrador, ele é mestre em neuromarketing lá pela FCU de Orlando, Estados Unidos, tem um currículo extenso também, e ele é docente corporativo da Vale Treinamento. Temos também o Cadu Nascimento, sócio também da N2A2, formado em publicidade e propaganda, MBA em gestão de negócios, especialista em transformação digital pela FIA. Então, temos um time aqui de pessoas especialistas, mas também empreendedores. Né? E eu queria primeiro dar uma saudação, por favor, uma saudação a todos vocês aí. Ali. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Emerson só não vai falar com uma pessoa de peso que está aqui, ok? Principalmente nessa quarentena. Mas vamos lá, agregar valor, ajudar as pessoas e aprender também nesse momento de pandemia. Legal, pessoal. Obrigado. Vamos para a noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Eu concordo com a Lê, não vamos falar esse negócio de peso, não. A gente já está com muito... O clima já está muito pesado para a gente ficar falando de peso. Vamos falar de negócios aqui. Boa noite a todo mundo. É um canal super bacana para a gente trocar ideia, para a gente conversar e criar novos conceitos, novos raciocínios, para a gente ver se a gente consegue mudar um pouco esse mundo e esse cenário que hoje está muito tenso, né? Então a gente conseguir levar um pouco de leveza e mostrar algumas oportunidades para as pessoas, vai ser incrível. Essa live já vai valer muito a pena hoje. Boa noite a todos aí. Ô, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite, gente. A gente está também com o Luiz Fernando aqui, quem é parte do time, né? Boa noite, e a gente está transmitindo aqui do escritório, então... Estamos juntos aqui. Estamos juntos aqui. No bom sentido. Acompanhando aí as pessoas no chat. Parte técnica. Já deu um probleminha técnico aqui, mas vamos lá que a gente vai corrigir tudo aqui. Dá um jeito aqui. Não, tá bom. Faz parte do programa de estreia, além de banco, ela sempre atua, né? Na hora que a gente... Já diria um outro membro de peso, quem sabe faz ao vivo, né? É É ele. isso aí. Ô, louco, meu! Uma informação importante. No final do programa, nós vamos também disponibilizar para todos vocês que estão participando um e-book que trata justamente do assunto de hoje, que é como incluir o seu negócio na era digital. Esse e-book tem dicas bem práticas para vocês empreendedores. Então vamos começar para o que interessa, né? Primeira pergunta, eu vou fazer para o Ricardo. Ricardo, qual é o primeiro
o primeiro passo, se a gente está falando de mundo digital, às vezes a gente está falando de mundo digital, as pessoas levam muito isso para a rede social. Vamos ampliar um pouco mais essa conversa, eu vou falar de mundo digital mesmo. O primeiro passo que ele precisa ter é uma mudança de mindset. A mudança como ele acredita das coisas. Muitos dos empresários que a gente conversa no dia a dia, e às vezes até próximo da gente, a gente conversa falando, você tem que pensar no mundo digital, sua empresa precisa ser digital, sua empresa está muito analógica. E eu falo, o meu tipo de negócio não dá para fazer isso, ou eu não sou desse jeito, eu sou mais raiz. Isso não existe mais, não dá mais tempo para isso, não cabe mais no cenário que a gente está vivendo hoje, com tanta evolução e tanta velocidade. É quase uma obrigação as empresas serem ágeis. Quase não, é uma obrigação elas serem ágeis. E para elas serem ágeis, elas precisam entrar no mundo digital. Então a primeira coisa que ela tem que fazer é mudar o pensamento. Em vez de começar a pensar, será que dá? É pensar o que eu quero e como eu posso resolver. O que eu quero, como eu posso resolver, e se eu não sei, quem pode me ajudar? É simples, e sempre procurar a simplicidade da coisa. Quem pode me ajudar? O que eu quero fazer? É isso que a gente precisa ter. Então, o primeiro passo, antes da gente começar a fazer um planejamento, a gente pode até falar um pouquinho a respeito disso, a gente mudar a forma de pensar, a forma de encarar a minha empresa. Não importa se eu tenho um carrinho de lanche, esse carrinho de lanche, ele tem que estar no mundo digital, de uma forma ou de outra. Nem que não seja a entrega do lanche digitalmente falando, mas ele tem que estar no digital. Hoje existe uma diferença entre quem é o comprador e quem é o consumidor. Então, a gente pode consumir nosso produto, não necessariamente comprar. E a gente tem que ter essa diferenciação. Tá. Não sei se é direito o que você queria saber. Você falou de mudança de mindset, Sim. como a gente enxerga isso aí. E muita gente foi pego, entre aspas, desprevenido com essa crise, porque estava numa zona de conforto, estava indo bem lá no município, de repente a casa caiu. E aí ele, olhando para o lado, começa a observar empresas entrando no digital. Mas outra pergunta para o Alê, porque ele vivenciou isso na prática, né? Porque em novembro ele abriu o coworking em São Paulo. Alessandro, como que você fez como empresário para colocar o seu negócio no digital? Como que você definiu esse público? Qual foi o primeiro passo? Eu queria colaborar com a fala do Ricardo. Eu estava ontem assim, numa live do Silvio Meira, e ele falou que nesse momento de pandemia, de coronavírus, enfim, o mundo já vinha em evolução em relação à era digital, né? Só que esse momento causado pela pandemia, ele acelerou 25 anos do que viria pela frente. Então você imagina a nossa velocidade. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui hoje assistindo estão trabalhando demais, mesmo com os negócios fechados, como a Mango. A Mango está fechada desde o dia 19 de março, mas a gente está trabalhando demais. Como é que foi a nossa experiência em relação à Mango Tree, né? E aí eu queria trazer basicamente 4 percepções para o pessoal refletir, né? E lembrando que a nossa vivência, a nossa experiência foi o modo como nós fizemos, né? E nem todo mundo talvez tenha isso como um negócio positivo para ela, enfim, não é um caminho a seguir por todos, mas é a nossa experiência. O primeiro passo que a gente procurou muito fortemente trabalhar na Mango, né? E parece às vezes que isso entra numa certa piegas, mas não, isso é real, é o porquê que nós criamos a Mango Tree, né? Então, quando a gente fala do propósito de ser da empresa, né? Por que nós criamos a Mango? E aí, quando nós pensamos na definição do propósito, e foi uma discussão extensa com meus sócios, com o Fabião, que está inclusive assistindo a gente aqui, e o Gustavão, a gente entrou muito fortemente na discussão de, poxa, estamos nascendo para quê? E aí a Mango Tree, e Mango Tree significa mangueira em inglês, ela nasceu com o propósito de ajudar as empresas a desenvolverem, né? Tanto que a mangueira é uma árvore que dá muitos frutos, né? Então, o primeiro ponto nesse momento é você olhar para dentro do seu business e entender o porquê que você existe. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto na nossa visão é você entender que tipo de valores você defende. Porque mais do que nunca hoje as pessoas se movimentam em termos de propósito e valores. E aí como é que foi a nossa entrada no mundo digital, né? E aí foi uma experiência muito rica de construção, de entender as personas que frequentariam esse propósito, né? Então nós procuramos visitar vários lugares que tinham um propósito semelhante ao Mangotree e começamos a identificar que tipo de dores essas pessoas tinham, né? E começamos a agrupar aquele grupo e chegamos na Mangotree a 5 pessoas, né? Então, o primeiro passo, na minha percepção, além de definir a questão de propósito, valores, é você entender que tipo de dor o seu cliente está vivenciando, principalmente nesse momento, que toda dor gera uma oportunidade, né? Então, entender e conversar com essa pessoa para testar efetivamente se aquela dor que você identificou, se ela é real ou não, né? Então, você conversar muito no ambiente no qual você identificou inicialmente. Então, lá na Mango, a gente identificou 5 tipos de personas. E foi a partir daí que a gente iniciou o nosso brief de contratação e de entrada no mercado digital, né? Perfeito. Então, aí ficam já 2 grandes dicas. A primeira, você mudar a sua maneira de ver o mundo digital. Segundo, a essência da tua empresa, que está amarrada no propósito dela existir, nos valores que ela acredita, tá? Essa entrega vai ser para alguém. Isso tem que ter significado. Então, você conhecer justamente quem é o seu cliente, tá? Entender a dor dele, entender o prazer dele, para ver se aquilo que você propõe entregar está de acordo. Então, pelo que eles estão falando, o primeiro passo é a definição desse cliente. Definido o cliente, vem a pergunta que eu faço para o Ricardo. Como que eu mapeio esse cliente antes de entrar no mundo digital? Porque para entrar precisa de planejamento, certo? Não tenha dúvida. Na verdade, como a gente vive num mundo muito instável hoje, né, é tudo muito instável, as coisas agora acontecem muito rápidas. A gente precisa cada dia mais ter bem planejado o que a gente precisa fazer, essa essência da nossa empresa, essa comunicação, esse relacionamento. Se a gente for pensar nas grandes ferramentas que se usam hoje, ou pelo menos nas mais comuns que se utilizam hoje, para as empresas se digitalizarem, que são principalmente as redes sociais, as mais comuns, todas elas são ferramentas de relacionamento e não ferramentas de panfletagem digital apenas. Então, ela é uma ferramenta de relacionamento. Como que eu gosto muito de trazer isso para o nosso dia a dia, para a gente fazer um paralelo com o físico e digital. Então, por exemplo, como a gente como nós aqui todos nos conhecemos, nós fomos conversando, trocando ideias, vendo o que um gostava, qual é o limite do outro, quais são os valores, o que as pessoas pensam, correto? É assim que a gente vai vendo. E a gente vai vendo se tem pessoas que têm afinidade com a gente e se tem pessoas que não têm afinidade com a gente, que o assunto não bate. Então, o princípio, como você citou, é a gente começar a criar um relacionamento com esse cliente. Que quando a gente já tem uma empresa aberta, a gente já tem um relacionamento com aqueles clientes que a gente tem ali no nosso dia a dia. Como o Alê citou, pegando o gancho, se me permite, Alê, sempre escutar você é uma aula, mas que você falou aí, quando ele criou as personas dele, ele tinha uma empresa que estava surgindo, então ele teve que mapear isso, pensar, ver que tipo de público era esse, onde esse público ia, tal. Quando você já tem uma empresa, muitas vezes você já tem os consumidores. Se você conseguir listar esses consumidores, esses compradores, esses clientes que você já tem, você listar e criar perfis que batem. Eu quero um cliente, eu costumo usar o seguinte na agência, muitas vezes eu falo isso para os meus clientes: quem é o seu melhor cliente? Me descreve ele.
Se a pessoa fizer isso dentro da empresa dela e criar grupos de clientes assim, ela já está fazendo isso. E depois o que eu vou fazer? Vou listar e vou criar uma ferramenta. Se eu não conseguir fazer isso digitalmente, mas pelo menos automaticamente, mas pelo menos manualmente, com essa ferramenta eu vou buscando entrar em contato. Ficar sempre conversando com essa pessoa, buscando relacionamento, falando de coisas que interessa para ela, dando um bom dia, um parabéns, um feliz aniversário. Eu vou mantendo contato com ela para fortalecer o relacionamento. Hoje, todo negócio é relacionamento. Hoje não, sempre foi, na verdade, né? Hoje ele só é mais dinâmico e mais rápido com todo mundo ao mesmo tempo. Então, hoje, o primeiro passo para ele conseguir fazer o planejamento, como a lei já tinha citado, de dividir as personas, tal, é usar ferramentas para conseguir ficar em contato direto com essas pessoas, sem ser chato. Isso é muito importante a gente deixar claro, porque é sem ser chato. Porque senão tem empresas que te mandam 50 e-mails por dia. Pô, isso é muito chato. Então você tem que ser interessante. O que você tem que ter? Você tem que manter um relacionamento sendo interessante. A mesma coisa que a gente faz nos nossos relacionamentos sociais físicos. É igualzinho. Se você vai conversar com alguém, eu não vou chegar conversando com você de uma coisa que não te interessa. Eu vou buscar elementos onde a gente se aproxima. Eu não vou buscar falar com vocês coisas que gerem atrito, porque eu não quero ter estimular uma emoção negativa. Então, assim, a primeira coisa para a gente criar um relacionamento é definir esse perfil, criar uma lista. Eu sou muito a favor de listas. A gente tem listas em grupos de WhatsApp, de tudo isso, e a gente não usa muitas vezes como tem que usar. A gente definiu lá na Mango, Ricardo, você tem uma ideia? Depois que a gente conseguiu visitar vários lugares que tinham uma proposta de valor semelhante da Mango, a gente definiu 5 tipos de personas, né? O que é uma definição de tipos de persona, né? Desde tipos de coisas que elas gostam, desde faixa etária, a gente deu um nome para simbolizar aquela persona, né? Como é que ela se comunica, como é que ela se locomove. Então a gente procurou entender os hábitos dessa pessoa para que na proposta de valor, na nossa comunicação para aquela persona, ela se identificasse e falou, opa, isso aqui é comigo, né? Então, uma vez que a gente fez esse levantamento, uma vez que a gente visitou vários lugares para identificar se aquelas pessoas eram aquelas mesmo, a gente começou a dialogar mais assertivamente com esses grupos. E aí a gente validou que realmente eram aquelas pessoas ou não. Então, em um lugar, nós temos que vende ou como tem como proposta de valor N coisas, ele possui, às vezes, vários tipos de pessoas com necessidades diferentes. Então, entender essa lógica é muito importante. E uma das ferramentas simples e muito utilizadas para mapear, né, para entender, é o mapa de empatia, que vocês conseguem baixar pela internet gratuitamente. E existem várias outras, inclusive, que podem auxiliar vocês nesse processo de construção. Aproveitando o jabá que o Alessandro falou, o nosso livro aqui, né, no mapa do negócio, o primeiro capítulo trata justamente, né? Mas, voltando aqui à questão, que eu acho que, puxando 2 ganchos aí importantes, que vocês falaram o seguinte: eu gostei muito quando o Ricardo falou uma coisa para você, empreendedor, refletir. Olhe para os seus melhores clientes. Ali é uma persona perfeita. Se o cara te prestigia, se tem uma interlocução, como que é aquela pessoa? Será que tem outras dela? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, que a gente acha que digital, outro ponto que eles colocaram aqui, é só internet. Eu vou contar um pequeno exemplo. Eu estava passeando no shopping, minha esposa, e eu recebi um WhatsApp, de uma loja que eu frequento, e a pessoa falou: seu Emerson, tudo bem e tal, estou vendo que você passou aqui na frente da minha loja, né? Olha, aquela roupa que você gostou aquele dia chegou, você quer dar um pulo aí? Olha essa cara. Por quê? Porque além de conhecer a pessoa, eles falaram uma outra coisa importante: relacionamento. Estar atento ao outro. E hoje é um dos problemas do mundo. A gente
pouco está atento aos outros. E aí eu vou fazer agora uma provocação, e eu vou fazer uma pergunta, a primeira para o Ricardo, a segunda para o Alê, tá? Porque, veja, nós temos aí, basicamente, né, no dia a dia das pequenas empresas, dois tipos básicos. A empresa prestadora de serviço e a empresa que faz comércio. Queria saber se existem estratégias diferentes ou o que diferencia uma estratégia para a área de serviço e outra para a área de comércio. Vou pedir para o Ricardo começar, depois o Alê complemento com a experiência dele lá da Magutri, que é uma empresa de serviço. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar o seguinte: a era do produto, das coisas focadas no produto, aí se a gente pegar uma analogia do que você está falando de comércio, essa era de focar no produto, na qualidade do produto, na descrição do produto, nas garantias do produto, isso está ficando para trás. Se você for pegar as grandes marcas hoje, elas não focam mais no produto, elas focam no benefício do produto. Se a gente for pensar no benefício do produto, indiferentemente se é uma coisa que você está comprando ou um serviço que você está comprando, o relacionamento, de novo o relacionamento voltando aí, o relacionamento é o que vai fazer a diferença, sabe por quê? Porque nós compramos coisas de quem a gente confia, nós gastamos o nosso dinheiro em quem a gente confia. Vou dar um exemplo simples disso. A gente chega numa cidade que a gente não conhece. A gente pode até não ser muito fã de McDonald's, no caso eu sou, mas a gente pode até não ser muito fã de McDonald's. Mas a gente chega na cidade, a gente não conhece, não tem nenhum restaurante ou lanchonete que te chame a atenção. Você vai falar assim, putz, eu vou no McDonald's. Eu posso não gostar muito, mas ali eu sei o que é, ou seja, eu confio. Então o que acontece? Quanto mais você dá confiança no seu cliente, mais a chance dele te dar o dinheiro. Eu posso dar um parênteses aqui? Pode, por favor, Cadu. Então, uma coisa que a gente percebe muito, né, e que vem com recorrência para a gente, né, olha, qual é a fórmula que vocês usam de estratégia para o meu produto, né, ou para o meu serviço? A gente costuma dizer que não existe receita de bolo, né? Porque às vezes tem produtos que são similares, né? Então vamos lá, a gente pode falar de refrigerante cola, né? Então se a gente colocar Coca-Cola e Pepsi-Cola, são produtos similares, mas a segmentação do público, e no caso quando a gente fala nisso, mais especificamente a persona, é diferente. Então não existe uma receita de bolo nem para produto, nem para serviço. Cada caso é um caso, cada público é um público, né? Então é isso aí. Pode falar, Ricardo. Vou voltar para você a tela aí. Estou voltando. Vai lá, vai lá. É que eu queria complementar isso e dizer assim que isso que você acabou de citar, a gente vive um momento hoje, eu citei lá no começo sobre mudança de mindset, né? A gente vive um momento hoje onde o compartilhamento é uma ferramenta muito importante. Quando a gente pensa no compartilhamento, a gente pensa em ter ideias, compartilhar essas ideias e fazer. A gente vive um momento, eu falo momento porque as coisas são muito dinâmicas, muda tudo toda hora, né? A gente vive um momento maker, ou seja, faz. A gente discute isso, às vezes em reuniões internas, quem está participando dessa live hoje... Peraí, cara, peraí. Como é que você fala, Lê? Como é que você costuma falar? Roda manivela. Faz acontecer. Exatamente isso. Em prática isso. Então, exatamente. E parcerias são muito importantes. Porque assim, a gente aqui, isso é um ponto importante se falar, porque a gente define parceria como eu indico para você, você indica para mim. Isso aí não é parceria. Isso é indicação. Parceria é quando você tem um objetivo em comum, onde todo mundo pode ganhar de alguma forma, e você coloca a habilidade que cada um tem mais para conseguir atingir isso. Isso é parceria, que é o que a gente fez aqui.
Nesse momento aqui, alguns de nós tínhamos mais habilidades para uma coisa, outros tinham mais habilidades para outras, nós juntamos essa habilidade e formatamos essa live. E é isso que a gente precisa pensar e levar para os negócios locais, para a empresa de serviço que o Ale citou, que o Emerson citou, para a empresa que vende produtos, né? Tudo isso. E onde nós estamos voltando no ponto comum de novo? Relacionamento. Aí, E tem uma falou- coisa, Emerson, Ricardo, Cadu, que eu acho que nesse momento de pandemia, de coronavírus, a gente vai ter um pouco de discernimento, né? E aí eu vou usar uma parábola, né? Que uma vez eu escutei um consultor numa palestra falando, olha, não existem problemas. Eu falei, opa, o que é isso? Não existem problemas. E aí ele explicou, se você tem um problema e você consegue resolver, você não tem problema. Se você tem um problema e você não consegue resolver, você também não tem um problema. E aí eu pego uma terceira variável nessa equação. Existem alguns problemas que você consegue influenciar. Então, para nós, nesse momento, empreendedores, de muita incerteza, e quando você tem incerteza, você não consegue planejar, porque você não tem dados suficientes na mão, né? Você precisa executar, testar rapidamente e ver se deu resultado ou não. Então, cria o seu MVP, né? Testa rapidamente e vê se fez sentido ou não, com custo mínimo, enfim, mas execute. Então, na incerteza, aumente a velocidade. E na incerteza, aumente a conexão com pessoas que têm um mindset diferente do seu, que pensa diferente de você. Porque o paradigma, na Mango, por exemplo, nós vamos lançar agora 6 novos produtos online. E eu confesso a você que esses 6 novos produtos online não vieram do meio que eu frequento, que é de coworking. Ok? Porque no meu meio existe um paradigma. Então eu preciso sair do meu meio para pensar de um mindset diferente, de um modo diferente de rodar mais. aí a gente entra num ponto muito... Só amarrando esse bloco aqui, vocês falaram, primeiro, a gente precisa sair da caixinha. Primeira coisa, sair da caixa. O que é sair da caixa? Ver um jeito de fazer diferente, ver quem está fazendo diferente, aprender com quem faz diferente. Segundo, para isso eu tenho que ter humildade de reconhecer que eu não sei tudo. Porque o períodos de incerteza só tem uma certeza, que a gente sabe muito menos do que achava que sabia. Entendeu? Então, esse é um ponto. Por isso que a gente está com o DNA aqui para trocar essas ideias, para ver se, né? Outro ponto importante também que eles falaram, de novo, volta a questão do relacionamento, mas agregou uma palavrinha chamada confiança. Que aquilo que eu entrego, seja produto ou seja serviço, tá? Só consome quem tem confiança. Então, eu tenho que olhar com o olho do cliente para ver se eu estou transmitindo aquela confiança. Por quê? Porque essa forma de trabalhar também vai ter que ser refletida no mundo digital. Sim. Porque lá no mundo digital, tem a gente falava 10 anos atrás, né, Ale? Hoje estaríamos vivendo a era da recomendação. Por quê? Quando você põe expor no digital, alguém vira lá e fala, olha, vou pôr no Reclame Aqui, isso aqui não funciona. Ou o contrário, pô, esse cara é 10, esse produto é muito bom. Então, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, a importância do planejamento. Mudar a cabeça, ver meus valores, ver o meu propósito, ver as necessidades do meu cliente, fazer uma autocrítica, aprender com os outros, para dizer, bem, agora eu vou querer entrar no digital. E o Alessandro falou uma coisa, roda a manivela. Não adianta ficar gastando muito tempo com planejamento, porque o tempo hoje é velocidade. Agora, aí vem o ponto. Legal. Qual o artigo mais raro que temos hoje? Falta de recursos. Dinheiro. Hoje. Dinheiro. Os caixas das empresas estão baixos. A gente vê que ninguém... Então, aí vem uma pergunta que eu gostaria de falar para o Cadu e para o Ricardo. Se é muito caro investir no mundo digital? Bom, aí depende, né? Bom,
é tudo uma questão de processo, né, Emerson? Então, assim, quando a gente fala em investimento, né, e aí a gente pensa se a gente for pensar como grandes empresas, assim, né, precisar de muito recurso para fazer, não precisa, né? Na verdade não precisa. Hoje a gente tem várias ferramentas que facilitam o nosso trabalho, né? Então, assim, numa outra oportunidade, eu acho que foi você que me comentou, né, que o rapaz do mercadinho da esquina tinha feito compartilhado o cardápio dele dentro com o seu síndico do prédio, e ele disparou na lista do prédio, né? Só aí você já consegue... Oi? Um parênteses, essa história aqui é só para ilustrar, já que você citou. Teve uma empresa que vende produto de limpeza. Nunca tinha ouvido falar. Mas ela destacou uma coisa chamada álcool gel, que é uma dor que estava todo mundo sofrendo há uns tempos atrás. Há um mês atrás, ela procurou por álcool gel. Preço bom. E ele pegou, fez um folhetinho, eu acho que ele tinha impresso, ele fotografou alguma coisa e mandou para o síndico do prédio, que espalhou na rede. Eu liguei a rede do condomínio lá do WhatsApp, eu liguei lá, o cara trouxe para mim, e hoje eu só compro dele álcool gel. Aí eu falo para você, quanto que ele gastou, né? Pois é. Ele entrou no mundo digital, ele não foi para Facebook, ele entrou no mundo digital. Pois então, esse é um exemplo. Né? Continua, Cadu, desculpa. Não, mas está certo. E ele ainda poderia ter recebido de você antecipado, mandando um link para você do PayPal, por exemplo, né? Então, assim, hoje nós temos tantas ferramentas, né, para trabalhar, né, no digital, mas eu acho que, assim, mais importante, né, é lógico, a gente, como vocês falaram aí, né, a gente tem que ter uma mudança de mindset, oferecer propósito, né? Demonstrar para o seu cliente o porquê que você está ali e como você contribui com ele e tudo mais. Então, assim, mas não é nada grandioso, né? Então, assim, até o vendedor de bolo na rua, né? O que vende trufa, ele tem condição de vender nesse momento, né? Você tem ferramentas aí que são muito pouco exploradas, né? Por exemplo, o Google Meu Negócio, que te oferece catálogos, né, de produtos ali, né, à disposição, enfim, uma série de maneiras de você fazer. E não é só isso, né? E quando você fala em redes sociais, né, aí começa a entrar um pouquinho mais, poxa, daí você tem um universo. Então, assim, o importante realmente, de fato, é você comunicar direito para as pessoas que são... Aí a gente volta na questão da persona, né? Que são fundamentais para o seu produto, né? São aquelas pessoas que elas se identificam com o teu propósito, com o seu produto, e são essas, e é isso que é importante, né? Assim você consegue fazer, consegue vender. E volta na questão da lista que o Ricardo falou, você cria várias listas personalizadas para cada tipo de persona, porque se a gente for falar de trufa, eu consigo conversar com um gerente de marketing de 40 anos, com um filho que tem filho, ou a gente pode conversar também com uma médica na faixa dos 40 anos, a gente pode falar com um menino de 6, então assim, você tem N pessoas, né? N pessoas ali que compram o mesmo produto, trufa, né? Perfeito, Cadu. Aí entra um ponto que pega nas empresas, porque veja só, a gente está falando de planejar para entrar no mundo digital, aí tem as ferramentas, inclusive no final a gente vai mostrar um resuminho, né? Sim. Vai depois encaminhar para vocês aí um resumo de algumas ferramentas. E um ponto importante também que as pessoas esquecem, porque eu tenho que fazer a entrega daquilo que eu vendo, seja produto ou seja serviço. Aí entra uma relação chamada logística, que tem algumas premissas. Tem que ter um bom atendimento rápido, uma entrega de produto
se eu prometo tal dia, e o pós-venda. Então, eu gostaria também de colocar o seguinte, além da estratégia, e aí a gente vai voltar a esse assunto, quais as ferramentas, mas tem um ponto importante que o empreendedor tem que planejar a logística. Alessandro, na Mango Tree, o cara foi lá, olhou, e gostou. Qual que é a logística envolvida nisso aí? Ele mandou um e-mail, por exemplo. Nós começamos com um erro, inclusive, na Mango, no que se refere a quando a gente recebia o lead, né? Que é a pessoa que tem interesse ou está perguntando alguma coisa em relação a Mango. E qual foi o nosso erro inicial? Assim que o lead chegava, a gente respondia por e-mail para a pessoa, né? E aí nós tínhamos um índice muito pequeno de pessoas que continuavam a conversa conosco. Então, aí a gente falou, pô, peraí, nós estamos errando. A gente entendeu a dor, né? Mapeamos exatamente o perfil dessas pessoas, mas nós precisamos dialogar, efetivamente, primeiro entender qual é o dilema. Então, qualquer lead que a gente recebe na Mango hoje, automaticamente a gente liga para o cliente, e isso tem que ser muito rápido, porque o cliente no digital ele quer resposta rápida. Caiu o lead, precisa ligar em 10, 15 minutos no máximo, para ele verificar que você está dando atenção àquilo que ele está propondo, né? Então hoje a gente liga para o cliente, entende qual é a dor, efetivamente. Então a gente mais pergunta do que a gente fala, e aí facilita o processo de argumentação na fase seguinte, porque a gente entendeu qual é a necessidade dele, e depois a gente dá uma devolutiva em relação à necessidade. Então o primeiro ponto é atender rapidamente e preferencialmente, se possível, presencialmente. Agora é impossível, mas nesse momento receba e fale com o cliente rapidamente. E não procure ofertar, procure entender. Se você entender e perguntar, a pergunta é a resposta. Quanto mais você entender, mais vai facilitar para você a argumentação, se você tem capacidade de atender aquilo ou não. Então, nesse simples mudança de processo, de em vez de responder por e-mail, de ligar e conversar e entender a dor, houve uma melhora significativa de fechamento de contratos na Mango. Uma coisa simples. Olha que agilidade e entendimento de dor. Olha que dica importante, gente. Porque faz todo o esforço para conseguir um lead. Lead é uma resposta de alguém, se dá um estímulo lá, você planejou tudo certinho e tal. E na hora que recebe o lead, não pode errar. É o momento, ali é o momento de cravar, de marcar. Aí o Alessandro deu uma dica muito, muito valiosa. Em vez de eu ligar para ofertar, eu ligo para entender. Entender para atender. Isso. Entendeu? Então, duas dicas. Primeiro, velocidade na resposta. Não pode demorar. No mundo digital, quanto mais rápido, melhor. E o segundo, a forma de conversar. Aí, Ricardo, tem mais alguma dica aí com relação eu concordo 100%. A questão, assim, hoje em dia, a gente está vendendo solução. Né? O que a gente está propondo para as pessoas são soluções. E se a gente propor uma solução, a gente precisa entender. Não tem outro caminho a ser feito. Eu costumo dizer o seguinte: desenhe o seu processo, vê o que você pode automatizar sem perder a pessoalidade. O que você puder automatizar sem perder a pessoalidade da coisa, a humanidade da coisa, você faz. Por quê? Porque você ganha tempo, e alguns desses leads, às vezes, como vocês citaram, ele chega num ponto que fala, putz, mas aí tal lugar para mim não interessa. Tal. E aí ele já vai filtrando, você não vai perder nem o tempo dele, nem o seu. Não estou falando para só vai embora, não é nada disso. É você entender isso. Desenhou o processo, você vai conseguir vendo quais são os pontos onde você pode ir melhorando esse processo. Completando, é importante a gente falar, porque às vezes a gente cita isso, dá a sensação de que a gente está falando, não, mas você tem uma equipe muito robusta, você tem que ter uma equipe muito bem treinada, você tem que ter... Não, isso é atitude. Isso não é tecnologia. A tecnologia só vem para facilitar tudo isso. E aí, voltando a uma pergunta que você fez para o Cadu, e eu aproveitando isso, porque eu acho que encaixa aí, não é caro investir. Tem um monte de tecnologia que são usadas gratuitas, que você pode fazer isso.
A questão é, conforme você vai ficando robusto no seu atendimento, conforme você vai ganhando peso no que você está fazendo, talvez você vai precisar de um pouquinho mais. E aí, se você precisar de um pouquinho mais e o seu negócio estiver caminhando, você põe um pouquinho mais de dinheiro que você investe um pouco. A tecnologia, a grande vantagem da tecnologia, que os empresários precisam entender disso, eu tenho vontade de sacudir os caras quando eles não entendem isso, é o seguinte: a tecnologia, ela veio para democratizar tudo. Tecnologia é barato. Tem o caríssimo, que só a Apple vai usar, que só o Google vai usar, mas tem um monte. Você usar um Google Agenda é barato, é grátis. Você sincronizar a sua agenda. Quantas vezes alguém não liga e fala, preciso ligar para ele para ver quando ele está aqui? É só você compartilhar a sua agenda. A pessoa pode dar a resposta para o seu cliente na hora. Perfeito. Aí chegamos no momento crucial. Aí você provocou aqui, Ricardo. É barato, mas a gente tem Facebook, Instagram, tem site, tem e-mail, tem WhatsApp, tem Telegram e tem outras mais. Tem o Google Negócios. Tem um monte, um universo gigantesco. Meu amigo, eu estou lá, beleza, eu planejei bonitinho, defini minha persona, meus produtos, meus serviços. E aí por onde começa? Como que eu defino se é Facebook, se não precisa do Facebook, só Instagram, ou se é só o WhatsApp? Como que eu defino isso aí? Então vamos lá. É para mim? É para eu responder? Essa pergunta é Maravilha, não tem problema nenhum. Primeiro de tudo é o seguinte, o Emerson, feito é melhor que perfeito. Todas essas ferramentas que você citou agora, tá? Existem inúmeras, existe um monte, existe o Pinterest, existe um monte de coisa. O que se eu sou empresário, eu sou empreendedor e eu não tenho agência de marketing digital, eu não tenho conhecimento digital, o que eu vou fazer? Eu vou naquela que eu tenho maior domínio. Quais são o que quase todo mundo tem? É raro você encontrar alguém que não tenha Facebook, Instagram e WhatsApp hoje. Raríssimo. Comece a usar essa daí. Como que eu vou usar? O que eu preciso? O que eu preciso? Essa é uma pergunta que você pode fazer o tempo todo, em toda transformação digital. O que eu preciso? Eu vou te dar um exemplo, se me permite, rapidamente. Essa semana eu estava conversando com um cliente, com um amigo, e ele estava ele queria lançar um produto, e esse produto ele estava procurando uma plataforma, tal, e um monte de coisa. E eu falei assim, cara, por que você não usa essa plataforma e não simplifica o processo? É grátis, vê o que dá, depois a gente vai... Porque ele estava pesquisando. Eu falei, depois você vai pesquisando uma melhor, usa essa que funciona agora. Ele falou, não tinha pensado nisso. É isso que essa coisa. Qual é a melhor de todas? Eu falo para usar Facebook, Instagram e WhatsApp, porque as que mais são utilizadas. É o que mais tem gente. Se você pegar quanto mais gente tem, são nessas. O LinkedIn também é importante. É importantíssimo. Só que o LinkedIn, ele precisa de uma formalidade que as outras redes sociais não precisam. Então, às vezes, você vai perder um pouco mais de tempo elaborando, construindo, tal, apesar dela ser excelente. Tudo isso vai depender do domínio. Qual eu escolho? Qual eu tenho mais familiaridade? Qual eu vou ter mais chance de resolver o problema agora? Vou usando, vou aplicando. Com o tempo, eu vou sentindo a necessidade do que eu preciso e vou migrando para outros processos um pouco mais complexos, ou até investindo um pouco mais de dinheiro. Perfeito. Aí a gente chegou, Cadu, você tem aquela tela lá dos principais canais? Tenho sim, Emerson. Vou disponibilizar aqui. Eu só estou com um probleminha técnico aqui na minha câmera. Então a imagem está estática, tá? Perfeito. Mas a tela será que apresenta aí? Não, ela entra, já entrou, já está aí, já. Ela só vai ficar como uma foto, como um slide. Vai ficar como um slide, porque... da aula. Agora, eu acho que seria interessante, Ricardo, Cadu, rapidamente, eu concordo com o Ricardo, você precisa iniciar com aquilo que você tem mais domínio, né? Mas acho que para o público que está iniciando esse processo,
Eu acho que rapidamente vocês poderiam falar assim, o que diferencia eu me comunicar no Facebook ou no Instagram? É a tela. É a É próxima slide. É o que o Cadu vai apresentar agora. Então, Cadu, por favor, agora, eu não estou conseguindo ver a tela aqui, mas por favor, se você fale aí os principais pontos aí de cada rede, de uma maneira bem sucinta. Aí, Bem sucinta? Vamos lá então. Ó. O que acontece, né? A gente tem hoje várias ferramentas no mercado, né? E assim, as mais práticas para a gente mexer mesmo são as que a gente já tem habilidade, né? Que são as redes sociais de forma geral, né? O que o pessoal mais usa, né? E aí a gente tem milhões de usuários, né? Que é o Facebook, Instagram, WhatsApp e mais recentemente, há uns 2 anos já, não é tão recente assim, o Google disponibilizou o Google Meu Negócio, que é uma plataforma para ajudar quem não tem site. Então assim, eu precisava fazer um anúncio no Google Ads, mas você não tinha site para direcionar. Então agora você pode usar o Google Meu Negócio e por ali você utilizar essa ferramenta, né? Então assim, as dicas que a gente dá são dicas, lógico, básicas, mas tem muita gente que não sabe utilizar. Então vamos lá, o Facebook, você nunca deve fazer os anúncios no seu perfil pessoal, né? O ideal é que você use uma landing page, uma fanpage, perdão, para você poder fazer as captações. Dentro da fanpage ele tem vários recursos, inclusive anúncios recursos de anúncio, né? Para você às vezes motivar mensagens, trocar mensagem com o seu público, né? Ou então você, eu quero vender um produto específico, ele tem essas opções lá dentro. Ele facilita você se aproximar do seu cliente, né? Criando listas, comunidades e tudo mais, eventos ali para você poder motivar isso aí. Então, eu tenho um spa, né? Eu vou fazer um dia de, sei lá, no dia das mães eu quero fazer um spa do dia das mães lá. Então você pode criar um evento, né? Ali para facilitar isso. Mas assim, importante, e isso é uma coisa que a gente sempre fala, parece bobagem, né? Mas muitos dos nossos clientes não mantêm as redes sociais, os canais deles com os clientes atualizados. Então assim, mudança de horário de atendimento, por exemplo, São Paulo vai ter antecipou os feriados, né? Então vai ser feriado. Como é que tá as suas redes sociais? Está informando o horário que está lá certinho, telefone, né? Às vezes isso não acontece, né? Bom, o que diferencia, por exemplo, o Facebook de Instagram, né? O tipo do que você vai mostrar lá, como você vai mostrar, né? O Facebook, ele é mais próximo, ele dá muitas ferramentas como o Messenger, ele consegue aproximar você mais do seu cliente, né? O Instagram é mais legal para você mostrar os benefícios do seu produto, do seu serviço para aquele público, né? As pessoas estão lá mais para ver fotos do que para ler texto, né? Apesar que o Facebook as pessoas leem um pouco mais, né? Mas tudo bem. E o WhatsApp? O WhatsApp é uma ferramenta extremamente próxima, né? É o teu amigo ali do lado, você está esperando que a pessoa manda mensagem e você fica ansioso para que a resposta chegue, né? Então assim, é até engraçado isso, né? Porque me parece que não é uma ferramenta muito certa para isso, mas as pessoas ficam naquela ansiedade. Então você tem que estar ali sempre, e como o Alessandro falou, né? O cliente manda ali a mensagem no WhatsApp, a pessoa quer ali na hora da resposta, né? Bom, basicamente é isso. A dica que eu dou, que eu acho que seria a dica de ouro para isso, não venda ilusão. Em nenhuma dessas redes venda ilusão, né? Venda a satisfação do seu cliente, né? Demonstre ao seu público a satisfação
dele consumir aquele produto, aquele serviço, né? E aproveitando, né, que você falou a questão do pós-venda, né, utilize as ferramentas para você poder fazer a recorrência, para você poder fazer uma promoção personalizada, né? São ferramentas muito próximas, né? Aproxima os clientes, né? Então isso é muito importante. Eu acho que se hoje eu tivesse que dar uma dica, né? Como você tem listas, você tem pessoas ali próximas atendendo ali o seu cliente, né? Trabalhando junto com o seu cliente ali do lado, né? Faça isso, né? Mande mensagens personalizadas. Todo mundo gosta de... Bom, não sei se todo mundo, eu vou falar por mim, mas eu acho que a maioria gosta de chegar num lugar, a pessoa chamar você pelo nome, né? O restaurante, né? O garçom chegar para você e falar assim, olha, tá, hoje eu posso servir aquele vinho que o senhor tomou na última refeição, né? Isso eu acho importante. E a questão do pós-venda, né? Como é uma ferramenta próxima, você trabalha ali muito rápido com o seu cliente, né? Pediu uma pizza, a pizza chegou, dá 1 hora, manda uma mensagem, e aí, estava boa a pizza, tal, chegou conforme você queria, tal. Eu acho que é importante, eu acho que é legal, uma ferramenta fundamental e de baixo custo, baixíssimo custo. Perfeito. Melhorou o som aqui? Vocês estão me ouvindo? Ainda não, Sim. Emerson, a gente está com problema, a gente está escutando, mas está muito baixo. Tá bem abafado. Eu não sei qual que é o problema técnico que tem aqui. Bem, eu vou tentar falar um pouco mais alto, então, tá? Bem, a gente já está quase finalizando 1 hora aí de bate-papo. A última pergunta que eu faria é o seguinte: se eu for contratar alguém, se vamos supor que eu chego e falo, olha, eu vou querer contratar alguém para me ajudar a colocar a minha empresa no mundo digital. Que perguntas eu devo fazer para essa empresa? O que eu devo demandar dela? Gostaria que o Alessandro respondesse. Essa é uma pergunta complexa pra caramba, viu? Mas no nosso caso, a gente primeiramente perguntou para quem? Para a nossa rede de confiança, né? Então, para os nossos colegas e amigos que preferencialmente tinham negócios semelhantes ao nosso, e perguntamos, olha, qual agência que você indica, né? E por que você indica essa agência, né? Então, a primeira reflexão é: converse com a sua rede de confiança para checar alguém que já tenha marcado o gol, que já tenha dado resultado, né? Então, e isso é forte. Hoje, de cada 10 negócios fechados, acho que de 9 ou 8 negócios vem da sua rede de relacionamento, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que a gente procurou, a gente mapeou 3 possíveis agências, nós fomos visitar em loco. A gente quis sentir a empresa e visualizar em termos de organização, em termos de visual, em termos de apresentação, como é que eles se apresentavam, ok? Para nós. Porque ali nos dava uma conotação de excelência no serviço ou não. É a primeira impressão, né? A primeira forma que a pessoa tinha de se vender naquele momento, né? E serviço é uma coisa que você precisa tangibilizar a todo momento para o cliente, para que ele perceba que você está entregando valor. Então, como é que eu falo tangibilizar? Desde a questão da higiene, a questão da identidade visual, a questão de como é que você se veste. Então, você está lendo a todo momento essas questões no seu radar, né? Então, essa é a segunda percepção. Vai em loco conhecer essas agências. Nós visitamos 3, ficamos em dúvida com 2, né? Estávamos aptos a fechar com uma, e a terceira percepção, e aí por algumas perguntas que nós fizemos, cite alguns clientes que você atende e cite alguns clientes que vocês deixaram de atender e por que deixaram de atender, né? Conte os seus casos de insucesso para a gente entender que você também é um ser humano como a gente, okay? Que você erra.
ok? Então a gente quis, geralmente a empresa faz coloca aquele pavão, né? Nossa, toda coisa bonita. Não, eu quero saber o seguinte, aonde você errou, né? E qual foi o aprendizado que você teve em relação a isso? Então, e outra questão, a gente procurou identificar um pouco mais a cultura da empresa que a gente já estava contratando com a cultura do nosso business, né? Tinha um pouco mais a nossa cara, né? E aí nós fizemos a opção por uma agência para contratar essa agência, e nós somos muito felizes na contratação, né? Perfeito, ótimo. Bem, Ricardo, alguma dica também, porque a maioria das pessoas sempre vai querer buscar aquele primo, aquele amigo, né? E, claro, eu vou lá fazer uma gambiarra, ou pôr uma foto bonita lá, né? Qual é a dica que você dá, né, para quem vai buscar um Quando a gente fala do digital, tá? Mais especificamente falando, apesar que é importante a gente pensar no físico também, as pessoas falam muito do digital e esquecem do físico. Na verdade, a gente tem que pensar em multicanais, né? Então, a gente tem que pensar no físico também, mas talvez isso seja para uma próxima live, para a gente não alongar muito. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que o Alê falou na cultura, e eu concordo em relação à cultura, e eu acho que está implícito na cultura a questão para ver se os propósitos estão alinhados. Isso. Né? Ele citou o propósito, é muito importante, estão alinhados. E outra coisa, não é entender da ferramenta, porque entender da ferramenta, qualquer um pode entender. Qualquer pessoa sabe preencher. Se você pegar todas essas ferramentas que o Cadu citou, ela é preenchimento, é você preencher campo. Veja se essas pessoas entendem de negócio. E veja se essas pessoas entendem de gente. Porque você vende ou faz negócio com outra pessoa. Eu sei que tecnicamente o que eu vou falar aqui é um absurdo, mas eu discordo um pouco do termo. Eu sei que existe, eu sei que é verdade, eu sei que tecnicamente o que eu vou falar é um absurdo, mas eu discordo um pouco do B2B. Para mim, é sempre de humano para humano. E eu acho que essa diferenciação é extremamente importante. E você consegue perceber isso quando você está negociando com alguém. É verdade. Perceber se essa pessoa está vendo o lado humano da coisa, porque a empresa é um lado humano. Apesar de ser uma pessoa, ela é uma pessoa jurídica, mas quem toma as decisões é uma pessoa física. Com todos os problemas, com todas as dificuldades, com tudo que existe no mundo hoje. Então, eu particularmente acho, alinhamento de propósito, se você tem um propósito alinhado, às vezes você não tem um propósito alinhado, é ótimo, é meu amigo, gosto, admiro, mas o propósito está desalinhado. Então, o propósito alinhado, se essa agência entende de negócio e se ela entende de gente, entender de gente como gente mesmo, não como alguém, como um cofrinho. Posso dar uma parte aqui só? Seriam esses 3 pontos. A gente começou falando que um dos principais pontos é definir a persona. Então o negócio é feito de gente para gente mesmo, não tem jeito. É isso aí, a tecnologia veio para facilitar, mas o humano a gente nunca esquece, né? Fala aí, cara. A tecnologia, nós, seres humanos, criamos a tecnologia e a tecnologia cria os nossos hábitos. É isso aí. Hoje está um pouco assim a coisa. Pessoal, estamos completando uma hora de live, né? Estamos fechando o último bloco aí, que era justamente esse bate-papo. Eu gostaria de cada participante desse uma mensagem final para os nossos ouvintes aí. Por favor, pode começar a ler. Eu queria agradecer a todos que participaram dessa live. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ajudar as pessoas nesse momento muito complicado, né? Mas eu vou fechar com a fala do Ricardo. Eu acho que no fundo, primeiro, execute, faça. O segundo, entenda de gente, ok? Você está conversando com outro ser humano que está ali. Ele tem uma dor, ele tem uma necessidade, ok? E às vezes essa dor ou essa necessidade não é de acordo com o teu mindset, como você pensa.
Então tem a empatia para entender também como é que o cliente se posiciona. Lá na Mambo nós temos clientes com características totalmente diferentes. Né? Cliente que já entra e fala assim, eu quero saber o preço. Aí eu pergunto, se você não perguntei, eu quero saber o preço. Ok, ele quer saber o preço, entendeu? Então entenda que existem seres humanos diferentes, com características diferentes, e esse é o meu recado final, ok? Obrigado por todos aí. Legal. Cadu? Bom, a gente continua com um probleminha técnico aqui, não consigo resolver isso, mas está certo. Como diz o Alê, gira a manivela. Gente, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que o recado que eu gostaria de deixar aqui para todos é: vamos aproveitar esse canal, o canal da DNAE. Estamos todos aqui com o intuito de ajudar na medida do possível. Acho que todos receberam os e-mails, então curtam lá as redes sociais para manter esse canal aberto, para a gente poder prosperar e junto muita gente prosperar também, porque aqui, como o intuito do canal como é que é, Emerson, que você definiu o canal? Empreendedor ensinando empreendedor. Exatamente. Então eu acho que é isso, né? É uma corrente do bem para a gente poder prosperar nesse momento tão difícil, né? E a N2 aí tá de portas abertas para quem precisar bater um papo, fazer negócio. Eu e o Ricardo, a gente costuma dizer que se chamar a gente para o café, a gente já está indo já, a gente já está na empresa, né, Ricardo? Tá aqui, ó. Tem café, tá aqui, ó. É só chamar para o café que a gente vai lá bater um papo sobre o negócio das pessoas. Se é que a gente pode dizer isso, né? Mas a gente gosta muito de... Às vezes a gente vai em cliente e nem dá negócio, mas a gente gosta de estar lá ajudando, colaborando, porque às vezes não é naquele momento, né, Ale? Às vezes é um momento depois, tal. Não é o momento do cliente, ou às vezes não é o nosso momento para atender o cliente. Mas uma hora dá certo. Ricardo, e daí? Não, eu acho que o que eu tinha para falar eu já falei. Acho que a gente está no momento de ver gente como gente. Negócios são importantes, todos nós vivemos de negócio, todos nós precisamos fazer negócio para pagar nossas contas. Eu não sou adepto de que o dinheiro não é importante, ele é muito importante sim, ele só não é mais importante do que as pessoas, o relacionamento entre elas. Se você agir de forma correta, baseado nos seus princípios e valores, como o Alex citou no início, e não violentar isso e transmitir, as pessoas saberem o que elas podem esperar de você, isso vai gerar confiança e, consequentemente, os negócios vão sair e de uma forma muito mais natural e fácil. Então, vejam pessoas como pessoas. Eu gostaria de agradecer a participação aqui com vocês. Para mim é uma honra estar podendo falar com todo mundo. Eu tenho o maior prazer do mundo em discutir esses assuntos. Então, quem quiser me questionar alguma coisa, procurar nas redes sociais, qualquer coisa assim, chamar para tomar um café, vai ser melhor ainda. Eu estou sempre à disposição. Um abraço a todos, boa noite para todo mundo aí. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, muito obrigado. Faremos sorteio, e em breve divulgaremos quem ganhou, dos que participaram hoje da live. Enviaremos gratuitamente o livro autografado. E a próxima live nossa, traremos o Paulo Cassiano. Ele vai falar de um ponto muito importante nesse momento, que é o bloqueio que nós temos em relação ao dinheiro. Para você ser empresário, você tem que pensar como empresário, tem que ter uma relação boa com o dinheiro. E muita gente tem um paradigma de proletário, de trabalhador, e isso prejudica muito a sua crença em suas decisões sobre dinheiro. E todo mundo abre empresa para ganhar dinheiro, é justo, é legítimo. Então, a próxima live. E depois teremos outros temas, vestuário, gestão de escola, enfim, a gente vai avisar. Então, pessoal, queria agradecer a Alessandro, Cadu, Ricardo, Fernando, que está lá no... Junto com o Cadu. Junto com
Cadu aí. De máscara. Agradecer a presença. Agradecer a presença de vocês. Curtam lá na página DNAE, no Instagram e no Facebook. A gente precisa ampliar a rede. É uma rede colaborativa e sempre traremos conhecimento de forma gratuita para os empreendedores, tá bom? Ó, muito obrigado. Qualquer coisa, temos nosso contato lá. Forte abraço. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço aí. Tchau, gente. Obrigado, viu? Boa noite aí. Valeu. Boa